Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, bom dia, uma ótima terça-feira a todos. Começa agora mais um Café da República, programa que traz informação e análise sobre os principais assuntos da política e da economia brasileira. Meu nome é Fernando Jasper, tenho hoje a companhia de Júlia Fontes e nosso convidado especial, Carlos Coelho, que por pelo menos um mês aí vai participar aí do Café da República durante as férias do nosso colega André Gonçalves, tirando suas merecidas férias. Enquanto isso, até lá, até a volta do André, teremos aí a companhia de Carlos Coelho. E hoje a gente começa já para o Carlos, é um assunto bastante quente, inclusive. Vamos falar das manifestações a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro e manifestações nas quais entram vários outros assuntos, aí, como a questão de algumas manifestações de cunho nazista, fascista e antifascista também. O presidente Bolsonaro se acostumou a ter manifestações em seu favor, principalmente nos fins de semana em Brasília, ali nas proximidades do Palácio do Planalto. Só que neste domingo que passou, foi um pouco diferente. Houve manifestações contrárias a ele em algumas capitais. E ontem à noite, segunda-feira à noite, aqui em Curitiba, sede da Gazeta do Povo, de onde nós transmitimos o Café da República, aí teve um protesto um pouco mais quente, né? Teve violência no final, depredação, briga com a polícia militar. Carlos, traga para a gente, para começar aí, o que foi esse protesto de ontem em Curitiba, o que aconteceu lá no Centro Cívico? Bom dia. Bom, vamos lá, bom dia. Em primeiro lugar, bom dia, Fernando, bom dia, Júlia. É um prazer estar debatendo com vocês. Aí são colegas, eu vou parafrasear o ex-presidente Michel Temer, são colegas por quem eu tenho grande... Vamos atualizar um pouco essa história. Foi ontem à noite, bem recente, que a gente teve aqui em Curitiba. Foi um incidente ligado a toda essa onda que a gente tem acompanhado de protestos. Então é bom a gente detalhar bem especificamente esse caso, porque envolve uma série de questões. Então eu vou pedir permissão para ser bem detalhista em relação a isso. Esse protesto em Curitiba ontem, ele foi organizado pelas redes sociais aí ao longo da última semana e do fim de semana por grupos de defesa de minorias e de comunidades em situação social menos favorável, né? São movimentos negros, comunidade LGBT, e era um protesto marcado para Praça Santos Andrade. Para quem não é de Curitiba, Praça Santos Andrade é um local onde eventualmente a gente tem esse tipo de manifestação. Foi onde, coincidentemente, em 2013, nos protestos lá de junho de 2013, começou esse movimento aqui em Curitiba. Então, ontem, esse grupo se reuniu ali no Santos Andrade no final da tarde, começando a noite, por volta das 18 horas, em um protesto que tinha bandeira antirracista. E a gente precisa mostrar um pouquinho o contexto de por que esse protesto foi organizado. Se a gente lembrar, nos Estados Unidos, a gente tem um movimento muito em evidência nessa semana chamado Black Lives Matter. O Black Lives Matter voltou aí ao protagonismo do noticiário após a morte de um cidadão negro norte-americano na última semana, chamado George Floyd. George Floyd ele foi morto após uma ação desastrosa da polícia de Minneapolis, que é a cidade onde ele morava. Um policial branco, ao fazer a abordagem, enfim, tentou imobilizá-lo, colocou o joelho no pescoço, e esse cidadão acabou morrendo. A gente consegue ver num vídeo, claro, estamos em época de a era digital, então tem muita gente filmando. No vídeo aparece claramente o George Floyd reclamando, falando que não conseguia respirar. O policial não tirou a força ali, digamos, não mudou a forma de imobilização, e esse cidadão acabou morrendo. Acontece que Minneapolis, que fica no estado do Minnesota, tem uma tradição de segregação racial muito forte ainda. A gente tem que lembrar que nos Estados Unidos a segregação racial acabou há relativamente pouco tempo, ainda na década de 60. E Minneapolis é um dos locais onde essa herança ainda é muito presente. Então a gente vê que lá existem bairros só de negros, bairros só de brancos, tem uma diferença salarial entre as diferentes raças. E, obviamente, esse vídeo foi compartilhado e causou uma revolta muito grande, especificamente nessa cidade, que depois se espalhou para os Estados Unidos.
onde esse tipo de movimento, Black Lives Matter, não é novo, ele já apareceu em outros momentos da história, meio que reavivou essa luta aí por igualdade dos negros contra a opressão, digamos assim, de fatias da polícia ou de governantes, contra toda essa herança, digamos, racista que ainda persiste nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Black Lives Matter encontrou alguma ressonância nesses últimos dias. Se a gente lembrar um pouquinho antes, a gente teve a morte do João Pedro, lá no Rio de Janeiro, uma ação coordenada pelas polícias e teve a participação da Polícia Federal. Acontece que o João Pedro era um garoto que estava em casa e estava com os amigos e a polícia fazia uma operação para buscar traficantes. Por algum motivo, eles invadiram a residência em que estava esse grupo de jovens, e o João Pedro foi morto nessa ação. Então, juntou meio que as duas coisas ali. A gente vê nos noticiários ainda todo esse movimento, todos esses protestos que nos Estados Unidos são violentos, mas essa informação recente, aí, digamos, esse episódio do João Pedro, e acabou criando um contexto para essa onda de protestos que a gente acabou observando no fim de semana. Eu dei esse panorama para voltar no protesto de ontem. Então, esse movimento, peguei aqui alguns dados para a gente ser o mais exato possível na informação, porque tudo isso aconteceu ontem à noite. Então, hoje ainda a apuração está correndo, a polícia está tentando entender o que de fato aconteceu e a prefeitura está calculando os danos. Nesse protesto de ontem, que era contra o racismo, segundo as entidades que organizaram, tudo correu bem. Só que no final, na dispersão, um grupo acabou caminhando da Praça Santos Andrade, para localizar quem não é de Curitiba. A Santos Andrade fica relativamente perto da sede do governo estadual, que é o Palácio Iguaçu, no Centro Cívico. Então, um grupo, nessa dispersão, acabou caminhando em direção ao Palácio Iguaçu, e no caminho houve uma série de vandalismos, pedras contra a vidraça de agência bancária, contra a FIEP, que é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, e eles chegaram até o Palácio Iguaçu, arrancaram a bandeira do Brasil, que fica ao lado da bandeira do Estado do Paraná e também da bandeira de Curitiba, e botaram fogo. Isso gerou uma repressão policial. A polícia agiu com bombas de efeito moral, bombas de gás, tiros de borracha e também cacetetes. E nessa ação, 8 pessoas acabaram presas e um policial foi ferido, segundo os números da própria polícia militar. Bom, esse grupo, segundo a ação aqui dos nossos colegas da Gazeta do Povo e da Tribuna, é um grupo que se auto-intitula Antifa. Para quem não está familiarizado com esse termo, Antifa vem de antifascista. Eu acho que muita gente tem acompanhado, muita gente que usa mais as redes sociais, viu nesses últimos tempos aí uma série de selos nas redes sociais, o nome técnico disso são máscaras, algumas classes contra o fascismo, e se denomina antifascista. O antifascismo é um movimento muito antigo, vem da Segunda Guerra, ficou conhecido após a Segunda Guerra, que eram grupos que lutavam contra os nazistas e tentavam expor os nazistas para, de alguma forma, contrapor as ideologias e tudo mais. É um movimento que também, ele ganhou esse nome na Segunda Guerra, mas é um movimento muito anterior, também teve origem lá nos Estados Unidos, ainda em questões raciais. Acontece que os antifas, ao longo da história, sempre tiveram algum certo protagonismo. Segunda Guerra, depois nos anos 70, 80, com o movimento punk, também com o crescimento, novamente, de uma tensão racial nos Estados Unidos, esses grupos começaram a se reorganizar, e mais recentemente, eu acho que para quem tem um pouco mais de idade, não mais idade, mas meia idade, segundo eu nem ia falar Fernando Jasper e Carlos Coelho, mas eu vou falar assim com o Fernando Jasper. Acompanhou, a Julia é muito jovem, acompanhou o Occupy, Wall Street, então teve lá a presença também desses grupos Antifa, e a gente viu isso mais recente. Eu lembro disso aí também.
Não, eu imagino que você mas a gente acompanhou e quase cobriu, né, Fernando? A verdade é que esses grupos aí, eles sempre se reorganizam quando existe o que eles consideram alguma ameaça às minorias ou alguma ameaça a esses grupos. É difícil você definir um pouco o antifascismo porque não existe uma bandeira comum, assim, é um grupo um pouco disperso que luta contra supremacistas brancos, mas também luta contra comunidades contra as desigualdades, né, a favor das comunidades carentes e tudo mais. Então é um pouco complicado você fazer um raio-x desse grupo. O que a gente pode dizer é que sempre tem uma bandeira que é em defesa de minorias ou em defesa de populações socialmente vulneráveis. Voltando aos protestos de Curitiba. Então, esses grupos que organizaram o protesto inicial, que era contra o racismo, eles emitiram uma nota ainda na noite de ontem, falando que eles não tinham nada a ver com esse grupo que dispersou e foi para o Palácio Iguaçu, que o protesto foi um sucesso, nas palavras dessas entidades que organizaram, reuniu cerca de 1.000 pessoas, pelos números, claro, dessas entidades, não são números da polícia, é bom a gente deixar isso claro. E, de certa forma, culparam esses grupos, até colocando que talvez tenham sido infiltrados, enfim, uma questão um pouco mais difícil de checar nesse primeiro momento. O fato é, há um novo protesto já marcado para o próximo domingo, também um novo protesto contra o racismo no Brasil, e que envolve o nome do presidente Jair Bolsonaro, que essas entidades acabam citando como um difusor dessa ideia de segregação e tudo mais. Um novo protesto está marcado para o domingo. Então, acho que a gente precisa ficar de olho nesses próximos capítulos, nesse desdobramento, né, Fernando e Júlia? Tá certo. A coisa começa bastante difusa no começo, né? Você vê que a gente está falando em protestos a favor, contra o presidente Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo tem essa pauta antirracista, antifascista, que veio lá, né, vem lá dos Estados Unidos, mas anteriormente teve a morte do João Pedro aqui no Brasil também, juntou tudo isso, e agora esses grupos vão se reunindo. Até a gente pode falar um pouco mais à frente no programa das jornadas de junho lá de 2013, que tiveram um começo semelhante, algumas pautas em comum e outras não, assim, os grupos se juntavam, cada um com uma pauta. Era possível ver, às vezes, pessoas de ideologias diferentes pedindo coisas diferentes no mesmo protesto. A gente pode falar disso daqui a pouquinho. E até, eu cumprimentando a Júlia, vamos passar a palavra para ela. Júlia pode falar um pouquinho aí sobre a questão dos neonazistas também. A gente viu algo assim lá em São Paulo, né, no domingo, principalmente. E aproveitando também, Júlia, eu estou acompanhando os comentários que chegam aqui na transmissão, você que acompanha o Café da República, mandando seu comentário, agradeço bastante, continue participando do debate, compartilhe com os amigos. O nosso produtor, Rodrigo Fernandes, ele vai passando para mim alguns dos comentários, na medida do possível eu vou lendo. Então, já vou lendo alguns e aí eu passo sim a palavra para a Júlia. A Vânia Mato diz o seguinte: democracia em cima dos fascistas. O Eduardo Marins: as manifestações contra o racismo são válidas, são necessárias. Qualquer quebra-quebra é absurdo, diz Eduardo Marins. O Vespasiano Rubim Filho: vandalismo. Esses tipos de pessoas precisam ser presas e responder processo. Não tem nem o que discutir. Juliano Gibert: fascistas chamando os outros de fascistas, diz ele. A Marinalda Doric: quebraram bancos e prédios públicos, fascistas e baderneiros, sim. E aí sim, Júlia, o comentário que eu vou passar para você, e até se você conseguir responder, né? Benedito Fonseca: mas afinal, esse protesto, são pessoas a favor do presidente ou contra? Alguém pode me desenhar? Me ajudem. Alguém pode desenhar, né? Me ajudem, por favor, diz o Benedito. Bom dia, Júlia. Bom dia, Jasper. Bom dia, Carlos. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia para você que assiste a gente aí no Café da República. Bom, como o Carlos já mencionou, o impulso para esses movimentos foi o que está acontecendo lá nos Estados Unidos em relação à morte do George Floyd, né? E como ele disse, explicou super detalhadamente, existe lá todo um contexto social, né? Esse movimento Black Lives Matter não surgiu agora, é um movimento antigo, e ele só voltou a ficar em evidência por conta desse episódio, né? Lembrando que agora, essa semana, houve uma perícia independente e mostrou que o George Floyd, de fato, morreu por conta da ação do policial, né? Que ficou 9 minutos asfixiando
o George Floyd. Então foi uma brutalidade muito grande que revoltou as pessoas e está reverberando aqui no Brasil também. Mas essa pauta, como você explicou, Jasper, é muito difusa. E aí entra muita coisa, né? Como é um movimento completamente, aparentemente descentralizado, não existe uma liderança formal, né, desses movimentos, várias coisas acabam entrando na pauta dessas manifestações. E, inclusive, a oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Principalmente porque o presidente é associado, muitas vezes, com pautas de movimentos que são considerados antidemocráticos ou até mesmo racistas, né? Não que o presidente pessoalmente tenha feito manifestações nesse sentido, mas apoiadores dele, como eu vou falar daqui a pouquinho, se identificam muitas vezes com esse tipo de movimento. Então, esses protestos que estão acontecendo são, sim, de alguma forma contra o presidente, porque isso está no meio ali do bolo, né? Mas é importante a gente dizer que, aparentemente, não foi o impulso para que essas pessoas saíssem à rua, né? Isso juntou ali nesse bojo aí dessas reivindicações contra o racismo. E também tem um outro ponto, que esses movimentos também estão ocorrendo paralelamente a outros movimentos que esses sim são abertamente contra o presidente. Então, por exemplo, já teve no final de semana uma manifestação de um conjunto de pessoas que não seriam só de esquerda, né, de pessoas que são contra o presidente. Tem aquele movimento Somos 70%, em referência aos 70% que as pesquisas apontam que não aprovam a conduta do presidente Jair Bolsonaro e consideram o seu governo ruim, né? Então, isso tudo está acontecendo junto e acaba se chocando aí com essa oposição ao presidente Jair Bolsonaro. É importante a gente dizer também que no domingo houve um protesto em São Paulo, também desse movimento antifascista, e no mesmo dia, como todo domingo vem acontecendo, né, tendo essas manifestações a favor do presidente. A gente vem falando disso há muito tempo. O presidente participa, inclusive, dessas manifestações, participou no domingo em Brasília, né, de diversas formas, andou até a cavalo na frente dos manifestantes, mas em São Paulo houve um conflito ali entre os manifestantes dos dois lados. E uma das versões, a polícia reprimiu, né, a tensão ali entre os manifestantes, e uma das versões é de que esse conflito teria começado por conta de uma bandeira que estaria com alguns dos apoiadores do presidente. Ontem a gente publicou uma matéria explicando o que é essa bandeira, uma bandeira vermelha e preta, que tem um tridente no centro, e essa bandeira é um símbolo muito antigo na Ucrânia. O próprio embaixador ucraniano veio ao público falar isso, né, que é um símbolo histórico, que faz referência à chegada do cristianismo no país e tudo isso, mas o fato é que essa bandeira foi apropriada por um movimento considerado por muitos neonazistas, né? Eles não se dizem neonazistas porque existe uma série de questões ainda, né? Hoje em dia não se pode abertamente se alguém se declarar neonazista, existe uma série de constrangimentos, mas eles têm muitas ideias semelhantes às dos nazistas, inclusive a questão da supremacia racial, né? Eles falam da supremacia branca e coisas assim, falam de que querem um país limpo. Tem muito aquele sentimento nacionalista, que é um sentimento muito típico dos movimentos fascistas, né? Uma das características. Então, essa bandeira apareceu no meio desse protesto a favor do presidente, né? O que aparentemente parece uma coisa muito estranha, né? O que isso estava fazendo ali? E ontem também, uma das pessoas que estava com essa bandeira no protesto deu uma entrevista ao blog Saída pela Direita da Folha de São Paulo e explicou, né? É um brasileiro que mora na Ucrânia e que trabalha, inclusive, treinando grupos paramilitares na Ucrânia. Então, para contextualizar um pouco, esse movimento ucraniano que usa essa bandeira se chama Right Sector, em inglês. Na verdade, uma junção aí de vários movimentos de ultradireita que surgiu lá, coincidentemente, também em 2013, né, quando houve uma série de movimentos lá na Ucrânia,
e depois se tornou até um partido político, mas que tem pouca representatividade eleitoral, né? E a atuação deles é principalmente institucional, então eles têm lutado de uma forma paralela ali ao exército ucraniano no leste do país, onde há um conflito com os russos, né? Então existe todo um contexto ali para esse movimento, e isso foi tirado lá do contexto ucraniano e trazido para cá. E essa relação que teria provocado esse conflito entre os manifestantes. Mas essa não é a primeira vez que símbolos de movimentos que são considerados de ultradireita são utilizados por pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. No final de semana, a ativista Sarah Winter, que foi um dos alvos da operação da Polícia Federal da semana passada, que a gente falou também aqui no Café da República, que foi dentro do inquérito do Tribunal Federal sobre fake news, ela organizou um protesto contra a corte lá em Brasília, e esse protesto tinha toda a estética da Ku Klux Klan, que é um movimento supremacista branco dos Estados Unidos. Então, os manifestantes estavam com tochas, roupas pretas, máscaras, isso tudo são características dessas manifestações da Ku Klux Klan. Então, é claro, essas pessoas falam que não tem nada a ver, mas os símbolos são os mesmos, né? E se a gente olhar do ponto de vista institucional, o próprio presidente e alguns ministros já fizeram associações com esse período da história da Europa, e não necessariamente com os nazistas, porque obviamente eles não vão dizer nazistas, como eu falei, nem fascistas, né? Mas, por exemplo, ontem o presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo com uma frase célebre do Mussolini, que foi líder do movimento fascista na Itália, né? Outras ocasiões, o governo já teve referências. A gente lembra do ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim, que foi demitido depois de fazer um vídeo para a Secretaria da Cultura que tinha toda a estética nazista, né? De tudo. Tinha frases, a trilha sonora, o jeito com que o secretário se expressava, né? Era tudo fazia essa referência. E de um outro lado, muitos integrantes do governo fazem, às vezes, comparações com os judeus, né? Então, por exemplo, na semana passada, nessa mesma operação que eu mencionei, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, fez uma comparação dizendo que a operação da Polícia Federal tinha sido uma noite dos cristais à brasileira. Na edição passada do Café, o Jasper explicou isso, né? Essa noite dos cristais foi um episódio terrível para os judeus, porque foi quando os nazistas quebraram sinagogas, prenderam, mataram judeus. Então foi um episódio muito brutal da história, e o ministro fez essa comparação que gerou até um repúdio por parte dos representantes de Israel aqui no Brasil. Então fica essa oscilação, né, entre muitas vezes fazer referência a movimentos que eram de intolerância, depois fazer comparações com os judeus, e é mais estranho ainda se a gente vê que nessas manifestações a favor do presidente, muitas vezes tem a bandeira de Israel, né? Então, tem gente com a bandeira de Israel e, ao mesmo tempo, gente com a bandeira de movimentos que são supremacistas e que são considerados neonazistas. Então, é uma contradição muito grande aí entre essas pautas, né, Jota? Exatamente, não se vê muita coerência. As pessoas usam os diferentes momentos históricos, às vezes a favor, às vezes contra um adversário, às vezes a favor do seu governo, inclusive fazendo muita confusão, né? Tem gente ao mesmo tempo usando símbolos muito associados ao nazismo e gente falando aí de questões, né, do drama, por exemplo, do Holocausto dos judeus que foi infligido pelos nazistas, né? Então, vindo do governo, de alguns integrantes do governo, não é nem de se estranhar, mas realmente a frequência com que tem se repetido essas manifestações é que se preocupa. E a partir dos momentos que as pessoas começam a ir para as ruas, algumas com essas bandeiras e outras combatendo essas bandeiras, a gente pode esperar que realmente ocorram confusões. Ainda acompanhando os comentários que você que acompanha o Café da República tem mandado para cá, o Benedito Fonseca, que tinha feito a pergunta, mas é a favor ou contra o Bolsonaro? Ele agradeceu a explicação
ele só falou o seguinte, ele disse que todas as aglomerações deveriam ser severamente dispersas. Será que a Polícia Militar, sabedora desses protestos, não deveria evitar tudo isso? Não sei se o Benedito faz referência aqui, quando ele usa a palavra aglomeração, se ele está se referindo ao período em que vivemos, que é um período de pandemia, de Covid-19, uma doença altamente contagiosa, e justamente uma das principais orientações das autoridades em saúde é evitar aglomerações, ao contrário do que esses movimentos fazem nas ruas, né? Estão se aglomerando. Não sei se foi exatamente nesse sentido a fala do Benedito Fonseca. O Marcos Miranda diz o seguinte: penso que não se combate a opressão oprimindo outros. Oprime o lojista ao destruir sua loja, oprime o cidadão ao destruir bens comuns, bens públicos, oprime o trabalhador, Uber, motorista de ônibus e outros que ali estão. Oprime a família que está se deslocando, etc. Ele falando aí, justamente se referindo aí a esses protestos que terminaram em violência, em depredação aqui em Curitiba. Daniel Gasparetto também diz, fascistas, que se dizem antifascistas, completamente alienados. Até lembrando uma questão histórica, que eu estava conversando aqui com o nosso colega Fabiano Klosterman, aqui, da Gazeta do Povo também, ele lembrou o seguinte, né, lá na Itália mesmo, depois do fim da Segunda Guerra, né, tem registro de muitas barbáries cometidas por antifascistas contra fascistas, um verdadeiro espírito de vingança realmente, violência contra violência, né? Então, eu acho que muitos espectadores que nos acompanham fazem referência a isso também. Carlos, falando um pouquinho do aspecto político disso tudo, né? Que consequências a gente pode ver mais para frente aí para o governo? Uma coisa que se falava muito é o seguinte, tem um monte de pedidos de impeachment de Bolsonaro descansando lá na gaveta do Rodrigo Maia, que, ao que deu a entender até agora, não vai levar nenhum desses pedidos adiante. Muitos analistas políticos diziam, olha, o que falta é o povo na rua. É claro que é meio imprevisível, né, a gente saber se isso vai continuar, mas o que a gente viu desde domingo para cá é justamente pessoas que não estavam indo às ruas, agora estão indo, né? O governo, de certa forma, vai ter que começar a lidar com isso, e a gente já vê o governo lidando de alguma forma com isso nas redes sociais, por exemplo, respondendo a esses episódios de violência que ocorreram aí nos últimos dias, né? Fernando, eu acho que o grande problema é que a defesa da democracia tem algumas curvas meio perigosas, né? Se a gente parar para pensar que esses protestos que se denominam pró-democracia, em São Paulo principalmente, são organizados por torcidas organizadas, lá em São Paulo, esse movimento do domingo começou com a união de torcida dos grandes clubes de futebol, né? É um pouco perigoso isso, porque a gente sabe, sem querer fazer nenhum juízo de valor sobre a manifestação, obviamente, é democrática. Mas as torcidas organizadas no Brasil não têm o histórico que a gente pode falar mais pacífico, né? A gente tem, ao longo aí das últimas décadas, uma série de embates entre essas torcidas. O ponto é que a violência, essa escalada da violência, não ajuda, na opinião, pelo menos da maioria dos especialistas com quem eu tenho falado, não ajuda muito esses manifestantes que se auto-intitulam pró-democracia. Não ajuda porque você cria essa tensão entre governo e manifestantes que acaba favorecendo o lado do governo, que tem uma das principais bandeiras é a manutenção da ordem. E a gente precisa lembrar também que o governo Bolsonaro é o governo que tem as Forças Armadas ao lado. Tudo bem, a gente pode discutir até que nível as Forças Armadas são aliadas do presidente, mas o fato é que a cúpula das Forças Armadas está com o Bolsonaro. A gente tem o vice-presidente e o general, enfim. Ou seja, indo para esse embate, para o lado violento, a gente tem a derrota, obviamente, da democracia, porque se há violência significa que há ausência de debate, e a gente tem também a derrota desse grupo que está lutando pela democracia, porque há um desequilíbrio de forças nesse sentido. Por outro lado, as manifestações, a ida às ruas dos contrários aí ao governo Bolsonaro, realmente dá essa percepção no ambiente político de que você começa a ter uma base popular
de apoio à oposição. Eu acho uma coisa muito interessante, uma coisa que ficou muito, acho que me marcou bastante desses protestos do domingo em São Paulo, foi um dos líderes do movimento, que é um torcedor ativo da Gaviões da Fiel, que é a torcida do Corinthians. Ele falou assim: a gente está indo às ruas para ser a faísca inicial que a oposição não conseguiu acender. Ou seja, parece que talvez esse grupo tenha a bandeira de fazer as pessoas começarem a se manifestar. Não é o período para isso. Aproveitando, te interrompendo rapidamente, justamente, né, a oposição é uma coisa que a gente não vê faz muito tempo no debate político brasileiro, né? Se você for observar todas as intrigas, a crise política, tudo que houve de problema no governo de Jair Bolsonaro, começou basicamente dentro do governo, né? A oposição mal agiu, e a gente falando principalmente das principais forças de oposição, como o PT, ficaram quietos por muito tempo, né, Carlos? Só deixa eu acrescentar uma coisa. Claro. Que bem disso que você falou, Jasper, o ex-presidente Lula, que é considerado ainda uma liderança importantíssima da esquerda, ontem ele disse, se não me engano foi ontem, né, que ele fez um post dizendo que ele não ia assinar um manifesto contra o Bolsonaro, porque tinha gente que ele responsabilizava pela situação atual do país, né? Então ele não, enquanto tinha muitas pessoas ali de vieses ideológicos completamente diferentes, unidas nessa oposição ao presidente, o ex-presidente Lula deu essa declaração, né, dizendo que o PT tem história e que o PT não tem que se misturar, digamos assim, com algumas pessoas. Então ainda existe essa divisão ali na esquerda, né, Carlos? O que me parece de fato é que toda essa discussão e todo o desenrolar disso vai ficar no campo institucional e como tem que ficar. A gente acho que tem uma situação um pouco mais intrínseca a tudo isso que pode ser decisiva desses novos passos do Brasil. A gente tem essa disputa entre o governo federal e o Supremo Tribunal Federal, o STF, que é uma disputa curiosa do ponto de vista de que você está tentando impor um poder a outro, ou está tentando fazer algum tipo de pressão, e aí a gente tem o Bolsonaro precisando de apoio popular e precisando de apoio no Congresso, justamente, que é para barrar todas essas entradas de pedido de impedimento e tudo mais. Mas se o governo romper com o STF, a gente precisa saber como que o Centrão vai reagir a isso. Uma coisa é o Centrão ficar ao lado do governo na saída do Sérgio Moro, no episódio da saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e das acusações de tentativa de interferência na Polícia Federal. Ok, outra coisa é o Centrão se colocar, apoiar o Bolsonaro e se colocar contrário ao STF. É muito mais complicado que isso, afinal de contas a gente tem que lembrar que o Bolsonaro tem mais 2 anos de governo, aí, pelo menos, se não for reeleito, tem mais 2 anos, enquanto o ministro do STF permanece por mais 20 anos, ou até mais que isso. Então, a gente precisa ver como o Centrão vai reagir a esse embate e como o governo Bolsonaro vai ser habilidoso ou não em reconstruir essa ponte que me parece fundamental agora para a continuação do governo, pelo menos democrático. Exatamente. Júlia, ainda falando sobre o ex-presidente Lula, né, ele parece bastante magoado com personagens como Fernando Henrique e Michel Temer, ex-presidentes, que, segundo ele, não lutaram para impedir a queda de Dilma Rousseff, o impeachment de Dilma Rousseff. Michel Temer, aliás, era o vice e muita gente viu nele ali um trabalho bastante ativo justamente para que ela caísse, né? E aí o Lula ainda demonstra muita mágoa em relação a isso. Ele se queixa dessa questão, ele acha que acabou sendo um golpe contra a democracia e por isso ele não está acompanhando muito esses movimentos feitos, por exemplo, pelo Fernando Henrique. E ele afirmou aí ontem que ele leu os textos do Estamos Juntos, que é um desses manifestos que surgiu aí bem recentemente, nos últimos dias, e leu também o manifesto do Basta, que é de advogados, juristas, se eu não estou enganado. Ele disse que encontrou pouca coisa de interesse da classe trabalhadora. Ele falou o seguinte: sinceramente, eu não tenho muito mais idade para ser Maria vai com as outras. O PT já tem história nesse país, já tem administração exemplar neste país. Eu, sinceramente, não tenho condições de assinar determinados documentos com determinadas pessoas.
Ou seja, nesse momento, a gente vê uma das grandes lideranças do país, da esquerda, né, o ex-presidente Lula, muito cuidadoso e, aliás, mais do que cuidadoso, buscando manter bastante distância desses movimentos, pelo menos por enquanto, né? A gente sempre viu no PT uma atitude bastante pragmática, assim, nesse sentido, assim, até que ponto isso pode nos ajudar, né? Mais do que sair entrando aí no movimento pró-democracia, o que se intitula pró-democracia, enfim, mas o PT sempre foi muito mais pragmático, né? O que eu posso sair ganhando com isso ou o que eu posso perder se eu aderir a isso? A gente pelo menos nota isso nas palavras do Lula, né? Pois é, né? Parece que o Lula e o partido estão mais preocupados com eles mesmos, né? Com a legenda e o próprio ex-presidente com ele mesmo do que com essa causa aí que o movimento esses movimentos estão defendendo. Mas é curioso, né? Porque para esses movimentos por exemplo, esses que você citou, o Basta e o Juntos, pode ser inclusive benéfico que o PT não apoie, porque o presidente Jair Bolsonaro se utiliza muito dessa polarização com o PT e com o Lula para se beneficiar. A gente tem que lembrar que ele, no fim, ganhou a eleição praticamente assim, né? Boa parte do eleitorado, das pessoas que votaram nele, foram muito por ele ser a alternativa ao candidato do PT. Então, ele tira proveito dessa polarização, né? E se o PT não assumir esse protagonismo nesses movimentos de oposição ao presidente, isso pode ser bom para esses movimentos, né? Porque daí o presidente fica um pouco sem argumento, vai ter que arrumar um novo antagonista, né? Porque a estratégia comunicativa dos bolsonaristas é justamente essa, sempre fazer essa oposição, né, entre nós e eles, nós e a esquerda. Então, eles fazem esse tipo de jogo retórico de modo a tentar o ponto deles. E pode ser, então, que esses movimentos de oposição saiam melhores sem esse apoio do PT. Mas o que a gente vê também é que o presidente e os seus apoiadores estão tentando fazer a sua própria narrativa, né, em relação a esses movimentos. Então, e copiando muito, inclusive, o que o presidente Donald Trump está fazendo lá nos Estados Unidos, né, porque ele está chamando os movimentos que estão acontecendo lá de terroristas e falando que os antifascistas, na verdade, são terroristas domésticos, né, por conta dos episódios de depredação. Só que nesse tipo de protesto, é importante a gente lembrar que quando tem muita gente junta, tem gente que é oportunista, né, que se coloca no meio dessa multidão para promover atos desse tipo, então para promover destruição, depredação, justamente porque como tem muita gente, é difícil de identificar, né, e aí acaba que o movimento fica identificado com aquilo, mas é a mesma coisa, né? Se os bolsonaristas não podem ser identificados pelas bandeiras neonazistas e supremacistas que aparecem esparsamente nos protestos, também não parece razoável classificar os protestos contra o presidente como de desordeiros, baderneiros, coisas assim, considerando que são pessoas, como o Carlos explicou, são pessoas, é uma parcela pequena de pessoas que estava no meio dessas manifestações que promoveu esses atos de destruição. Mas uma outra coisa que o nosso leitor apontou que é importante, realmente, é a questão das aglomerações, né? A gente já falou disso várias vezes, né, quando esses movimentos a favor do presidente acontecem toda semana, e depois de tantas semanas acontecendo, essa discussão acabou virando, as pessoas deixaram de lado, né, mas lá no começo a gente falava muito disso, sobre como o presidente incentivava e continua incentivando aglomerações em um momento em que não é o momento das pessoas estarem juntas, por conta do vírus, né, então as pessoas deveriam estar em casa e não na rua, se aglomerando, quando tem aí fora um vírus altamente contagioso que está matando muita gente. E tudo isso, de novo, né, a gente fica discutindo essas coisas e, enquanto isso, o número de mortes no país cresce. A OMS diz que o Brasil e a América Latina estão longe do pico da epidemia, então muita gente ainda vai morrer. E a gente está desviando a atenção para questões
por exemplo, para falar de bandeira neonazista em protesto, né? Então, é uma situação completamente surreal, né? Porque o foco do governo deveria estar no combate à pandemia e não em qualquer outra coisa, né? Mas, infelizmente, não é o que a gente está vendo há muito tempo. E é uma reflexão interessante também pensar o quanto desviar a atenção da pandemia não é benéfico para o próprio governo, que vinha sendo muito criticado no modo como estava enfrentando ou pela sua inércia, né, em relação ao coronavírus. Então, o presidente não parece ter o problema da epidemia como prioridade e continua fazendo esse tipo de... incentivando essas manifestações. E se falava até, inclusive, que o momento seria benéfico para ele justamente porque as pessoas não sairiam à rua para protestar contra ele por conta da pandemia. E parece que agora as pessoas estão perdendo medo de fazer isso também. Mas é importante a gente lembrar das consequências para a saúde pública e do problema real que a gente está enfrentando e do qual a gente deveria estar cuidando com mais atenção nesse momento, né, Jasper? Exatamente. Ainda acompanhando os comentários. Diga, Carlos. Só pegando o gancho, acho que a Dília colocou um ponto muito importante nessa discussão. Assim, a gente tem uma série de questões que são importantes no Brasil. Obviamente, se você tem manifestantes pró-democracia, se você tem manifestantes pedindo liberdade do governo federal, que seja, são manifestações válidas desde que dentro dos parâmetros constitucionais são manifestações válidas. Mas nesse momento a gente tem uma questão emergencial, que é o combate à pandemia do coronavírus. A gente tem que lembrar que ontem o Brasil ultrapassou aí o 500 mil de infectados. A gente tem 30 mil mortes. E a gente está longe desse pico ainda. A Dília falou da OMS e pelos cálculos de universidades que fazem estudos sérios e cálculos que são, inclusive, usados pela própria OMS, o Brasil vai atingir esse pico do contágio ainda em julho. Então, a gente tem um mês até chegar a esse ponto mais alto da curva, e não é o momento de você impulsionar isso, não é o momento de você ter aglomeração nas ruas, não é o momento de você ter uma tensão política, uma tensão institucional que faça as pessoas perderem esse foco, que é a saúde, que talvez seja acho o elemento mais básico, mais importante nesse momento aqui no Brasil. Exatamente. O Carlos Coelho está acompanhando também a questão do coronavírus, né, Carlos? O Carlos, durante esse mês, ele vai editar reportagens aí sobre a questão da pandemia aqui no Brasil. Então, também teremos muita informação de Carlos Coelho aí sobre coronavírus aí nas próximas edições do Café. Para encerrar o programa de hoje, eu vou ler mais alguns comentários aí que chegaram, foram selecionados aí pelo Rodrigo Fernandes, nosso produtor. A Marinalda Dori, que diz o seguinte: esquerdistas com seus militantes, queremos saber quem financia. Se são pessoas a favor do Brasil, por que não se juntam com as pessoas de bem e durante o dia? A Marinalda fez essa ressalva aí de reuniões durante o dia, né? Realmente, a gente tem visto algumas reuniões durante a noite. Houve aquela, por exemplo, pequeno grupo de pessoas com as tochas ali, que a Júlia fez referência lá em frente ao STF, né? Era o grupo dos 300, mas tinha menos de 30, pelo menos segundo a câmera do STF flagrou por lá, né? O José, ele assina José Lobo da Estrada. Como controlar um protesto? Manifestação é uma questão democrática. O que vejo é um grupo de políticos de esquerda se organizando para combater a vontade do povo. E a Mônica Policante Maciel diz o seguinte: estamos assistindo no país uma disputa de ideias, e pelo jeito teremos aí muita disputa de ideias e muita disputa de narrativas, justamente como os colegas Júlia Fontes e Carlos Coelho bem colocaram no programa de hoje. Quero agradecer a participação dos dois, também o nosso produtor Rodrigo Fernandes, o editor de vídeo Rodrigo Serpinski, e principalmente você que acompanhou mais essa edição do Café, acompanhou, compartilhou, mandou o seu comentário. Muito obrigado pela participação, pela audiência e até a próxima.